Meus queridos irmãos, celebramos hoje, dia 9 de novembro, no mundo inteiro católico, a data da dedicação da grandiosa Basílica de São João, que foi erguida em Roma no ano 314 pelo imperador Costantino e que foi inaugurada alguns anos depois, exatamente no dia 9 de novembro, hoje. Por que é importante esta data? Por mais de 300 anos, sopraram os ventos contrários à Igreja. Os imperadores fizeram cada perseguição, mataram, só Deus sabe o número dos mártires em 300 anos. Mas não sabiam os imperadores que o sangue dos mártires se tornaria semente de novas vidas. Quanto mais procuravam sufocar a religião cristã, mais aumentava o número das pessoas que pediam de receber o santo batismo. E, no quarto século, no ano 313, eis que chegou ao trono como imperador um homem chamado Constantino, cuja mãe era cristã. E graças à presença da mamãe, que hoje é uma santa, Santa Helena, eis que Constantino, o filho, baixou um decreto dando plena liberdade de culto aos cristãos. E poucos anos depois, o seu sucessor, chamado Teodósio, declarará a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Aí o desejo de construir esta basílica, que é muito parecida pela parte externa com a Basílica de São Pedro, onde o Papa morou aí por mais de 1500 anos. Somente no ano 1500, o Papa Giulio II, tendo encontrado no cemitério do Morro Vaticano os restos mortais de São Pedro, fez questão de construir sobre o túmulo de São Pedro a grandiosa basílica dedicada a São Pedro, né? Onde hoje reside o Santo Padre, o Papa. E esta Basílica de São João, a primeira basílica, é considerada a igreja mãe da cristandade. Mas, padre, é dedicada a qual João? Temos dois grandes santos com o mesmo nome. João Batista, o precursor de Jesus, e João Evangelista, que fazia parte do grupo dos apóstolos e que escreveu não somente o Evangelho, mas também 3 cartas e o livro do Apocalipse, que está tudo gravado na Bíblia. E a igreja une os dois João nesta belíssima igreja basílica dedicada, né, a São João, para que possamos todos nós nos espelhar na fé, na alegria e no entusiasmo de fazer parte da Igreja de Deus. Meus irmãos, hoje, dia festivo, acabamos de cantar também o hino de louvor e é permitido fazer mais de uma leitura, além daquela que nós ouvimos. E uma das leituras que foi escolhida fala exatamente da carta de São Paulo, onde diz que cada um de nós é templo de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, carregamos Deus dentro de nós, com o nosso estilo de vida, com as nossas obras, com aquela fé que nos deve caracterizar. E este fato deve nos ajudar a entender que devemos todos manter o maior respeito para com a casa de Deus. Olha que a página do Evangelho que ouvimos pode até deixar um pouquinho tristes, ou até, digamos assim, um pouco furiosos, porque olha que atitude, é a única vez que Jesus fez um chicote com as cordas e expulsou toda aquela gente do templo. Por quê? Porque haviam transformado
a casa de Deus no mercado. E talvez hoje, meus amigos, nós corremos o mesmo risco quando transformamos a igreja num lugar de encontro social, apresentando uma roupa diferente, tantas vezes até nas festas de casamento, sem ofender a ninguém, mas a igreja parece transformar-se numa passarela de moda, com conversas paralelas, e não consideramos que estamos dentro de um lugar precioso, sagrado, onde, inclusive, a maior parte dos sacramentos nós as recebemos dentro da igreja, fomos batizados, recebemos a Eucaristia, nos confessamos, recebemos o sacramento do crisma, o casamento religioso, a minha ordenação sacerdotal, tudo dentro da casa de Deus. Portanto, deve ser casa de oração, casa de adoração, casa, sobretudo, de silêncio. Porque o silêncio nos ajuda a contemplar melhor a realeza do nosso Deus e a dialogar de uma maneira muito mais espontânea e sincera com Ele. Portanto, hoje, pensando na dedicação da Basílica de San João, in Latrão é uma palavra de um bairro, em língua latina, a latere, isto é, bem ao lado, porque a mãe de Constantino foi ela que deu a ideia para o filho de construir esta basílica imensa, bem na entrada dos muros de Roma, de maneira que as pessoas que chegassem em Roma, logo que passavam pela porta dos muros, se encontrariam com esta basílica, que é o marco da vida cristã. E olha só, que área foi escolhida para construir esta basílica? Onde antigamente havia um grandioso quartel militar, onde moravam os soldados que perseguiam os cristãos. Por isso, o imperador Constantino mandou esvaziar aquele imenso quartel militar e sobre os muros daquele quartel militar construiu a Basílica de São João. Gente, é um passo muito importante que dá tanta alegria na nossa vida de autênticos cristãos. Porque, meus amigos, como é bom ter a casa de Deus à nossa disposição. Como é belo aos domingos santificar aquela hora, indo com a nossa querida família na igreja para a Santa Missa, para ouvir uma palavra de Deus, participar de uma celebração ou de um culto. Tenhamos, portanto, o máximo respeito para a casa de Deus e sintamos-nos orgulhosos porque somos nós, com a nossa vida, que carregamos a pessoa de Deus através das nossas obras e da postura da nossa vida. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.